Tios, tias, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Creio que sim. Nós já iniciamos o novo trimestre, onde esse trimestre vamos falar que vamos conhecer os milagres de Jesus. O trimestre passado nós falamos vamos conhecer a Jesus, onde aprendemos quem é Jesus e quem foi Jesus. Agora vamos falar sobre o milagre de Jesus. A lição, a revista na primeira lição, ela sugere que nós, professores, confeccionamos um painel, né, com a figura de uma lição, né, vai colocando conforme as lições vão passando, a gente vai colocando a imagem no painel. Mas, por conta dessa situação que estamos passando no momento, eu sugiro para tios e tias para a gente fazer um tipo de um álbum. Eu peguei uma pasta comum, né? Uma pasta aí que ia pro lixo. Aí eu reaproveitei, né? E vamos trabalhar. Então eu vou colocando as imagens aqui. Então, hoje vamos aprender, o objetivo da lição é sobre obedecer, né? A primeira lição é: o meu amigo ajuda Pedro a pescar muitos peixes, né? E as figuras, aqui o texto bíblico, onde encontramos na internet, e as figuras da lição. Então a gente faz esse álbum e quando voltarmos a gente pode fazer uma lembrança, né? Recapitular com eles, né? Então a primeira lição de hoje, o objetivo é o quanto é importante obedecer às ordens de Jesus. E eu vou compartilhar um pouco aqui com os professores, né? A nossa aula, vamos falar sobre a pesca maravilhosa, que está em Lucas capítulo 5, do versículo do 1 ao 11. Eu não vou ler, né? Só vou fazer alguns comentários de alguns versículos citados nessa passagem. Então, nós notamos que no versículo 2, que fala, esse E foi Jesus, viu 2 barcos junto ao mar da Galileia. E os pescadores haviam descido desses barcos, estavam lavando as redes. Creio que o emocional desses pescadores deveria estar muito cansado, deveria estar estressados, deveria estar com sono, pois passaram a noite inteira e lançar a rede, puxar a rede, nada de peixe. E lançar a rede, puxar a rede, nada de peixe. E assim foi a noite inteira. Imagina, ao longo da noite, praticamente, creio, com 8 horas e nada. Então foi bem desgastante. E eles chegaram cansados e ao invés deles descansar, eles foram lavar as suas redes. Não foram descansar, foram lavar as suas redes. E é assim que Deus quer que nos ver. Ele quer que nós, professores, sejamos incessantes, assíduos na obra. Jesus separou os discípulos para serem pescadores de almas. E o Senhor nos separou para dar conhecimento espiritual às crianças. Atualmente nós estamos passando por essa pandemia, né? Imagina o emocional dessas crianças, não poder ir à igreja, não poder ir visitar um amiguinho, não poder sair, não poder ir ao shopping, não poder se divertir, não poder fazer nada. E ficar trancado dentro de 4 paredes. Imagina o emocional dessas crianças que têm tanta energia para gastar. E as nossas atividades, elas foram todas suspensas. Mas nós devemos, neste momento, exercer o nosso chamado, cumprir com o nosso dever na obra de Deus. Então a gente pode aproveitar o que nós estamos fazendo, utilizar da única ferramenta que nós temos no momento, que são as redes sociais. Então tá gravando algum vídeo, alguma coisa assim e tá enviando para as nossas crianças contando as histórias. A nossa aula já vai começar. Então a nossa aula eu vou falar primeiro sobre visuais. Eu separei aqui 3 tipos de visuais para falarmos. Eu fiz um barco feito de caixa de sapato, né? Só coloquei EVA, né? Eu coloquei nas 2 partes, não há necessidade. Uma parte já seria o suficiente, pois a história passa aqui na frente. Os discípulos, feitos com com rolo de papel higiênico.
Jesus, também feito com um rolo de papel higiênico. Tudo com rolo. Fiz também. E o mar, na hora que for contar a história, podemos utilizar do TNT, ou papel celofane, uma coisa bem básica. E fiz também, para contar a história, uma luva que é o mar. E para a história, para estar utilizando a história, a gente pode fazer um barquinho de papel, né? Aquele barquinho que a gente costuma fazer em época de escola, feito de papel. Os personagens também imprimi e pintei eu mesma, ou vocês podem estar recortando, né, as imagens e estar fazendo. Esse aqui ele foi feito de papel, né, de sulfite. Peguei papel sulfite colorido, né, cartonato, fiz essas partes também, né, sem ser de EVA, uma coisa bem simples e prática de fazer. E também, que essa daqui eu achei muito legal também, podemos fazer de frutas. Podemos usar o mamão, melão e a melancia para ser o barco, né? O Jesus e os discípulos podemos fazer de banana, né? Colocar um cravo da Índia fazendo os olhinhos, aí vai dar criatividade de cada um. Então, podemos utilizar os discípulos de fazer eles feito de banana ou maçã. A maçã, ela é melhor ainda. Por quê? A maçã, a gente pode usar a casca vermelha, né? Que ela pode ser Jesus. E os discípulos a gente descasca totalmente. Pode ser usado também a pera, né? Para quem quiser pode estar utilizando a pera. Então, existem 3 formas. Você, professor, uma sugestão. Se quiser contar a história e depois pedir para eles reproduzirem com as frutas, que acredito que todos tenham em casa, né? É uma forma legal também da gente ter um retorno daquilo que a gente está passando para eles, né? É uma sugestão. Então, a maçã, no caso, a gente poderia cortar ela em 8 pedaços, metades e as metades, para estar fazendo e estar prendendo na fruta com um palito de dente. Então, fica à vontade, a ideia vai de cada um. Essas são 3 sugestões que eu passei para vocês. Então, professor, os pequeninos, eles são capazes de mergulhar nas coloridas águas do faz de conta. Então, use a sua criatividade. Eu gosto muito do versículo que está em Provérbios, capítulo 2, e o versículo 6, que diz: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Lembre-se, professor, que a EBD, a Escola Bíblica Dominical, ela é responsável pelo crescimento espiritual, o conteúdo do ensino que leva a criança à salvação em Cristo. Esse trecho eu tirei do livro A, E, I, O, U, do Gilberto Celeste, da APEC. Muito interessante. Então, se não tiver, temos eles recursos para ser contado. Pode ser com sulfite, de qualquer forma. Até um simples prendedor de roupa, ele pode ser um personagem. Então, a forma de você contar, a criança, ela absorve, ela vai no mundo de imaginação. Agora, o para guardar no coração. A revista, ela traz a sugestão para escrevermos o versículo numa silhueta em forma de peixe. Eu fiz aqui, fiz em EVA e escrevi o versículo. Então, em forma de peixe. As crianças, a explicação do versículo as crianças, quando obedecemos a Jesus, coisas boas acontecem. Então, elas têm que estar cientes que quando elas obedecem a Jesus, muita coisa boa acontece. Mas quando ela desobedece, coisas ruins e perigosas acontecem. Jesus, ele é muito poderoso. Ele sabe o que você faz, o que você pensa. Ele sabe onde você está e ele está em todos os lugares. Ele conhece todas as coisas e ele tem o poder de fazer um milagre. Então, crianças, obedecer nos faz crescer. Obedecer faz a gente receber muita coisa boa. Obedecer nos faz vencer e ficar forte. Obedecer é muito bom. E a desobediência?
não nos traz nada. Fazer pirraça não tem graça. Chorar à toa não é coisa boa. Então, obedecer é melhor porque vem muita coisa boa. A Bíblia, agora é a hora da história. A Bíblia nos conta que numa tardezinha, beirando a noite, num céu bem estrelado, uma linda lua brilhava lá no céu, piscando juntamente com as estrelas. E haviam 4 pescadores. E haviam pescadores pescando juntamente no seu barco, no seu barquinho. E eles estavam pescando, estavam remando, e chegaram até o meio do mar. Remando, chegaram lá no meio do mar. Quando chegaram lá no meio do mar, aqueles pescadores jogaram sua rede e nada de peixe. Foram para o outro lado, jogaram a sua rede, nada de peixe. Jogaram ela para trás e nada de peixe. E o dia foi amanhecendo. Aqueles pescadores viram que o sol começava a nascer. O sol começou a nascer naquela dia. Então era hora deles voltarem para casa. E aqueles pescadores chegaram cansados, desanimados e foram lavar as suas redes. Todas as suas redes estavam todas sujas, cheias de coisa suja dentro da rede. E estavam eles ali lavando. E Jesus estava ali, pertinho, pregando, falando do amor de Deus, ensinando muita gente, ensinando aquelas pessoas. E era muita gente. E Jesus estava ali ensinando a palavra dele, curando, fazendo milagre para tanta gente. Jesus olhou de um lado, tanta gente. Olhou para a esquerda, mais tanta gente. Olhou para trás, mais tanta gente. Mas Jesus olhou para frente. Estavam ali os pescadores lavando a sua rede. Eles estavam ali lavando as suas redes. Jesus se aproximou deles, pertinho do barco, e pediu para que ele emprestado o barco dele, e pediu para que eles fossem um pouco lá pro meio do mar, lá pro mar. E assim Pedro, ele foi. E Jesus continuou falando com aquela tanta gente do seu amor, ensinando aquela tanta gente. Jesus virou para os discípulos, para aqueles pescadores, virou para eles e falou: olha, peguem os seus barcos e voltem para o mar. Pedro virou-se para Jesus e falou: mas Senhor, nós acabamos de voltar de lá, mas o Senhor está pedindo, eu vou voltar. E assim ele foi. Eles foram lá para o mar novamente. Foi lá para o mar. E Jesus pediu que eles jogassem a rede. E sabe o que aconteceu, crianças? A rede voltou com tanto peixe, mas tanto peixe, que Pedro não conseguiu nem puxar, precisou chamar os amigos dele para ajudar. Mas eram tanto peixe, mas tanto peixe, que a rede começou até a rasgar. Era tanto peixe, mas tanto peixe. E Pedro viu o milagre que Jesus fez. Pedro viu o milagre que Jesus fez. Então Pedro, ele lembrou que é muito bom obedecer a Jesus,
Porque quando a gente obedece a Jesus, muitas coisas boas acontecem. Pedro obedeceu a Jesus e ele acreditou porque Jesus estava lá com eles. Pedro lançou a rede da primeira vez sem Jesus e não tinha nada de peixe. E Pedro lançou a rede quando Jesus mandou, Pedro obedeceu e veio tanto peixe. Com tanto peixe naquele momento, um grande milagre aconteceu. E eles ficaram tão felizes com tanto peixe, mas tanto peixe, que quando obedecemos a Jesus, coisas boas acontecem. E Pedro foi obediente a Jesus e ficou muito feliz. E essa é a nossa aula. Aqui é um jeitinho bem simples de contar a história para as crianças, utilizando o que a gente tem. Um barquinho de papel, feito de papel normal, e podemos usar um visual pintado à mão, impresso procurado na internet, né? Os discípulos de Jesus. Então, aqui foi a nossa história e até a próxima aula e fiquem com Deus e continuemos em oração para que tudo passe, para que saímos dessa pandemia o mais rápido possível, em nome de Jesus. Amém.